Querido irmão, querida irmã, hoje o Espírito Santo nos conduz ao Evangelho de Marcos, capítulo 1. Um texto que marca o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui começa a revelação do poder, da compaixão e da autoridade do nosso Salvador. Mas, mais do que uma simples narrativa, Marcos 1 é um chamado para preparar o coração, para abrir espaço para Deus agir. E hoje, nesta oração, nós vamos caminhar juntos por cada parte dessa história, para que o mesmo Jesus que curou, libertou e perdoou, entre também na sua vida, na sua casa e na sua história. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Antes de Jesus começar o ministério, Deus levantou João Batista, um homem simples, vestido de roupas humildes, mas cheio de autoridade. Ele veio abrir o caminho, e esse caminho não era uma estrada física, era o caminho do coração. E é aqui que o Senhor fala contigo. Antes que o milagre chegue, Deus prepara o terreno. Antes da promessa se cumprir, Ele mexe no seu interior. E talvez o que você está vivendo hoje, as lutas, as provações, os silêncios, não seja castigo, mas preparação. João Batista pregava um batismo de arrependimento. Ele dizia: preparem o caminho do Senhor. E sabe o que isso significa? Significa que Deus não habita em corações cheios de orgulho, raiva ou mágoa. Antes de Deus agir do lado de fora, Ele quer agir dentro de você. Então pergunte agora, em silêncio: Senhor, o que preciso mudar? O que precisa ser limpo no meu coração para que o Teu poder se manifeste na minha vida? Senhor Jesus, limpa o nosso interior. Tira o peso do orgulho, a sujeira do pecado, a dor que ainda guardamos. Queremos ser morada da Tua presença. Prepara em nós um caminho reto, onde o Teu Espírito Santo possa andar livremente. Amém. Marcos nos mostra que todo o povo ia até João, confessando seus pecados. Eles se arrependiam, se rendiam e eram batizados no Rio Jordão. E então surge Jesus. O Filho de Deus se mistura entre os homens. Ele entra na fila dos pecadores, não porque precisava, mas porque veio se identificar conosco, com a nossa fraqueza, com a nossa humanidade. E quando Jesus é batizado, os céus se abrem, o Espírito Santo desce como uma pomba, e do alto uma voz declara: Tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. Meu irmão, minha irmã, esse mesmo Deus que declarou amor sobre Jesus, hoje declara amor sobre você. Mesmo com seus erros, Ele olha e diz: Você é meu filho amado. Você é minha filha amada. O amor de Deus não depende da sua perfeição, mas da identidade que Ele te deu. Senhor, eu te agradeço porque mesmo imperfeito, sou teu filho. Mesmo ferido, ainda sou amado. Mesmo fraco, ainda sou escolhido. Derrama o teu Espírito sobre mim e faz de mim uma nova criação. Que a tua voz ecoe mais forte do que a voz da culpa, do medo e da dúvida. Amém. Logo após o batismo, o Espírito leva Jesus ao deserto. 40 dias sendo tentado por Satanás. Mas note, foi o Espírito quem o levou até lá. Isso significa que nem todo deserto é castigo. Às vezes, o deserto é o lugar onde Deus te fortalece. Você pode estar em um tempo difícil, mas isso não é o fim. É o seu campo de treinamento espiritual. Enquanto o inimigo tenta te derrubar, Deus está te preparando para a vitória, porque até no deserto os anjos serviam Jesus. E da mesma forma, os anjos também te servem hoje. Você não está sozinho, mesmo que ninguém veja. Deus enviou ajuda. E ela virá, no tempo certo, no jeito dele e com poder. Depois, Jesus inicia o seu ministério dizendo: O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Olhe bem para essa frase. O tempo é chegado.
Não é amanhã, não é depois, é hoje. Hoje é o tempo de mudar. Hoje é o tempo de perdoar. Hoje é o tempo de recomeçar. Jesus então começa a chamar os primeiros discípulos. Ele vê Simão, André, Tiago e João, homens simples pescadores, e diz: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Eles deixaram tudo e o seguiram. E aqui está uma das maiores lições do Evangelho. Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados. Jesus não escolheu os mais sábios, mas os mais dispostos. Senhor, hoje queremos ser como esses pescadores. Queremos deixar para trás as redes do medo, da dúvida e da falta de fé. Chamamos o Teu nome e dizemos: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Amém. E Jesus começou a ensinar com autoridade, curar enfermos, libertar pessoas, restaurar vidas. As pessoas se maravilhavam, porque nunca tinham ouvido alguém falar com tanto poder. Quando um espírito maligno se levantou, Jesus apenas disse: cale-se e saia dele. E o mal obedeceu. Irmão, o mesmo Jesus está aqui. A autoridade dele não mudou. Ele ainda liberta, cura e transforma. O mesmo poder que agiu em Cafarnaum age agora sobre a sua vida. Senhor Jesus, toda força contrária, todo espírito de medo, enfermidade, confusão e tristeza, nós colocamos diante de Ti. Pela Tua autoridade, declaramos libertação sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta mente. Cala toda a voz do inimigo, Senhor, e que Tua presença reine em nós. Em nome de Jesus. Amém. E ao anoitecer, diz a palavra, as pessoas levavam a Jesus todos os doentes e endemoninhados, e ele curava muitos. Isso quer dizer que ninguém que chega a Jesus sai do mesmo jeito. Hoje ele também quer tocar a sua vida, a sua saúde, o seu coração. Onde há dor, ele coloca consolo. Onde há enfermidade, ele coloca cura. Onde há desespero, ele planta fé. Senhor, entra na vida de quem ora comigo agora. Restaura a fé, cura o corpo, renova a alma. Assim como tocaste a sogra de Pedro e ela se levantou, levanta hoje aquele que está cansado. Dá ânimo ao abatido, esperança ao que perdeu tudo. Faz o impossível acontecer, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Hoje aprendemos com Marcos que o Evangelho começa com um chamado à preparação, mas termina com ação, com milagres e com poder. Deus está te chamando para viver isso também. Prepare o caminho no seu coração, porque o Senhor vai passar. E quando Ele passa, nada fica igual. Se essa oração falou com você, deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Porque juntos vamos espalhar a presença de Deus todos os dias. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém.